Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Fragmentos da mensagem Segundo a Carne, extraída do livro Pão Nosso, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, também trazendo notícias e informações do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Independência Espírita. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Albino Teixeira, que se encontra no livro Caminho Espírita. O espírita, em verdade, pode e deve estimular as boas obras, mas saber com que meios, ler de tudo, mas saber para quê, andar em qualquer parte, mas saber para onde, cooperar no bem de todos, mas saber com quem convive, prosperar, mas saber de que modo, guardar a fé, mas saber por quê, agir quanto deseje, mas saber o que faz, falar o que queira, mas saber o que diz, lutar corajosamente, mas saber com que fim, elevar-se, mas saber como. O espírito pensa livremente, mas precisa discernir. Espiritismo em Marcha, agenda. Segundo o encontro regional da área da família, com o tema A Área da Família, Estruturação, Organização e Capacitação de Trabalhadores. Será na sede da Associação Municipal Espírita de Caruaru, a AME, situada na Rua Professor José Leão 567, bairro Maurício de Nassau. Irá ter início no sábado, dia 20, no próximo sábado, no horário das 14 às 18 horas, e domingo, dia 21, no horário das 9 às 12h30 da manhã. É uma realização da Federação Espírita Pernambucana e Comissão Estadual de Espiritismo. Inscrições através das instituições espíritas de sua cidade. O Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Segunda Travessa Clara Nunes, 132, no bairro São João da Escócia, a rua por trás do Colégio Jesuína, em parceria com a Federação Espírita Pernambucana, realizará curso de passes. Terá como facilitador José Gomes, membro da Federação Espírita Pernambucana. Será no dia 27 deste mês, o horário a partir das 13h30 da tarde. Inscrições pelo telefone DDD 81 99767 6811. Solicita-se a colaboração de 2 quilos de alimento não perecível. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, por alguém
que acaba de morrer. Continuação. Senhor onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a tua luz brilhe para eles. Tira-os das trevas, abre-lhes os olhos e os ouvidos. Que os bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, ainda que muito indignos, ousamos implorar a tua misericórdia, indulgência para este irmão nosso que acaba de ser chamado do exílio. Faze que o seu regresso seja o do filho pródigo. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido, para te lembrares somente do bem que haja praticado. Imutável é a tua justiça, nós o sabemos, mas imenso é o teu amor. Suplicamos-te que abrandes aquela na fonte de bondade que emana do teu seio. Brilhe a luz para os teus olhos, irmão que vens de deixar a terra. Que os bons espíritos de ti se aproximem, te cerquem e ajudem a romper as cadeias terrenas. Compreende e vê a grandeza do nosso Senhor. Submete-te sem queixumes à sua justiça. Porém, não desesperes nunca da sua misericórdia. Irmão, que um sério retrospecto do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixais para trás e o trabalho cuja execução te incumbe para as reparares. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e animem. Por ti, oração, os teus irmãos da terra e pedem que por eles ores. Pelas pessoas a quem tivemos afeição. Que horrenda é a ideia do nada. Quão de lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde, sem encontrar eco que lhes responda a voz do amigo que chora o seu amigo. Jamais conheceram as puras e santas afeições. Os que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que com a sua vasta inteligência iluminou o mundo é uma combinação de matéria que, qual sopro, se extingue para sempre. Que do mais querido ente de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado não restará senão um pouco de pó que o vento irremediavelmente dispersará. Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia? Como não o gela de terror a ideia de um aniquilamento absoluto e não lhe faz, ao menos, desejar que não seja assim? Se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o Espiritismo a dissipar toda incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que, dada a sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo, tanto assim é que, por toda parte, essas provas são acolhidas com júbilo. A confiança renasce, pois que o homem doravante sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem conducente à melhor vida, que seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperanças. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica.
Reuniões públicas, quartas, às 7h30 da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas, terças, às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 878, letra A. Se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seus semelhantes, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Resposta dos Espíritos. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que os de que se serviu para fazer os outros. E todos, aos seus olhos, são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isto, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, lemos: Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E Emmanuel faz um comentário a essa passagem bíblica na mensagem que se intitula Que é a Carne, que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos, muitas vezes, falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentíamos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro do qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tornará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne.
É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas, quartas às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, Rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas, domingos, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente, Rádio Ouvinte, nós estamos aqui na segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas com os temas que abordamos durante o programa nesta manhã. Lembrando, primeiramente, que nesse mês de julho nós temos 2 eventos aqui em nossa cidade, em Caruaru. O primeiro será na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru. É o segundo encontro regional da área da família, que terá um tema: a área da família, estruturação, organização e capacitação de trabalhadores. O evento se inicia no próximo sábado, dia 20 de julho, no horário das 2 às 6 horas da noite. No domingo, dia 21 de julho, começa pela manhã, 9 horas, e vai até às 12h30. É uma realização da parceria entre a Federação Espírita Pernambucana e a Comissão Estadual de Espiritismo. As inscrições para esse evento, é importante você se inscrever através das instituições espíritas de nossa cidade. O outro evento que ocorrerá será o curso de passe no Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Segunda Travessa Clara Nunes, número 132, no bairro São João da Escócia, ali por trás do Colégio Jesuína. O curso terá como facilitador José Gomes, voluntário e membro da Federação Espírita Pernambucana. O evento será no dia 27, agora do mês de julho, no horário das 13h30 da tarde, a partir das 13h30. Inscrições pelo telefone DDD 81 99767 6811. Solicita-se a colaboração de 2 quilos de alimento não perecível. Esses são os 2 eventos que nós iremos ter desse mês de julho aqui em Caruaru. Vamos para a primeira questão com os temas que abordamos no programa de hoje. Quais as consequências de vivermos segundo a carne? O Espírito Emmanuel nos trouxe uma mensagem intitulada Segundo a Carne. Essa mensagem está no livro Pão Nosso. As consequências de vivermos segundo a carne, que significa de conformidade com os impulsos inferiores, as consequências são as seguintes, apontadas por Emmanuel. A estação de luta terrestre não mais será para nós do que uma série de acontecimentos vazios. Mais adiante, Emmanuel diz: para a consciência que teve a infelicidade de espousar, ou seja, de aceitar, de admitir concepções tão escuras de viver segundo o corpo material, aí ele diz: não passará a existência humana de comédia
infeliz. E, de fato, estando nós no mundo de provas e expiações, num mundo que não no mundo de efeitos, não é um mundo de causas. E nesse mundo de efeitos, os conflitos, os desastres, as situações provacionais que ocorrem com qualquer um de nós são de tal monta que, para a pessoa que acha que a vida é só essa que ela está tendo no corpo, a vida humana, como diz Emmanuel, não passaria de uma comédia infeliz, aonde haveria pessoas sem mérito nem merecimento nenhum, vivendo de uma forma exacerbada, desequilibrada, sem que consequências nenhuma houvessem para os crimes causados pela criatura humana. Mas não é assim. A realidade da vida é a realidade espiritual. E na compreensão espiritual da vida que a revelação espírita nos presenteia, esse mundo de efeitos é proveniente de um mundo de causas. O nosso passado reencarnatório, quando não encontramos explicações para sofrimentos, doenças, provações que passamos, somos alentados pela doutrina espírita e direcionados a buscar as causas no nosso passado. O uso da meditação, da oração, o conhecimento da revelação espírita abre para nós possibilidades de entendimento que, para as pessoas que vivem segundo a matéria, não alcançam. Mas Emmanuel, encerrando as observações dessas consequências, ele diz assim: os conflitos da posse, de querer sempre ter mais, de nunca achar suficiente o que tem, atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. São essas as consequências de querermos enxergar essa vida apenas do ponto de vista material, levando-nos a uma intensificação de dificuldades e sofrimentos que tenhamos de passar. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. De que modo o Espiritismo dissipa toda incerteza com relação ao futuro? No capítulo 28, coletânea de preces espíritas, na parte referente às preces por pessoas a quem tivemos afeição, a entes queridos nossos, é colocado o seguinte: aí está o Espiritismo a dissipar toda incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Então, meus amigos, de que forma o Espiritismo dissipa toda incerteza? Através das provas irrecusáveis provenientes dos fenômenos mediúnicos. Fenômenos mediúnicos esses que sempre estiveram na história da humanidade. Não surgiram agora com o Espiritismo. Estão nos registros da Bíblia
tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, estão nas materializações dos Espíritos. No Antigo Testamento, no livro de Tobias, a materialização de um anjo em forma humana. No Novo Testamento, com Jesus, ao chamar Pedro, Tiago e João para subirem o Monte da Transfiguração e lá presenciarem a materialização dos espíritos de Moisés e de Elias. Então, os fenômenos mediúnicos estão aí, ocorrem independente de religião, em todas as épocas da humanidade. E com eles, a luz da doutrina espírita dissipa toda dúvida ou incerteza que poderíamos ter sobre o futuro. O futuro aqui entendamos, o futuro da alma depois da morte do corpo. E mais adiante, quando diz, por meio de provas materiais, que dada a sobrevivência da alma, da existência de seres no além-túmulo. Ora, essas provas materiais que se dão tanto nos fenômenos mediúnicos, mas que também são verificáveis atualmente através das técnicas de terapia de regressão de memória utilizadas por determinados ramos da psicologia e que possibilitam, através do uso da hipnose, da recordação de experiências de vidas passadas pelos pacientes que estão nesse tipo de terapia e que conseguem, através destas recapitulações, superar traumas e problemas psicológicos, evidenciando a constatação de que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Vamos ainda para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. A que consequências Emmanuel nos convida ao comentar a passagem de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Essa passagem de Gálatas é aquela onde o apóstolo Paulo diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E Emmanuel, comentando essa passagem bíblica, manda-nos uma mensagem especial no livro Caminho, Verdade e Vida. E a mensagem tem um título que é a carne. E entre outras considerações, Emmanuel nos diz: é preciso que se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e de renovador de si mesmo em Jesus Cristo. E conclui: um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas, ao corpo físico, que servem ao homem a paternidade de crimes e desvios da terra. Então, as consequências de viver segundo o Espírito, como Emmanuel nos traz, é termos a consciência desperta para a realidade das nossas escolhas, das realizações que damos prosseguimento, quer estejamos no corpo ou no plano espiritual, e que, na verdade, tem como principal responsável o nosso espírito, enquanto que o corpo físico nosso é apenas um material, um instrumento pelo qual o espírito atua durante a sua reencarnação. Nós estamos chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos a audiência. Se possível, divulguem nosso programa,
Estamos aqui na sua Rádio Liberdade, todos os domingos, 7h30 da manhã. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.